Fala galerinha, beleza meus queridos? Seguindo prevenido e gravando, né? Para não faltar nem saúde e nem conhecimento, meus queridos. Vamos lá, ó. Condutor eletrizado, pessoal. Condutor eletrizado, a gente vai falar então de corpos que permitem movimento de cargas elétricas. As cargas têm liberdade de movimentação, é um condutor. E ele vai estar eletrizado, então a gente vai colocar cargas positivas ou negativas nesse corpo, né? Na verdade, colocar negativas ou retirar negativas. Vamos deixar ele com excesso de cargas ou positivas ou negativas. A gente vai deixar ele com excesso de prótons ou excesso de elétrons para que ele esteja eletrizado, belezinha? Qual que é a diferença desse conteúdo para o que a gente já viu de campo, potencial e tudo mais, galera? Nessa parte aqui a gente vai trabalhar com corpos condutores que têm dimensões relevantes, dimensões significativas, pessoal. Quando a gente pegava um corpo que tinha uma dimensão desprezível, que a gente não ligava para o tamanho dele, a gente só analisava as grandezas que ele gerava, campo, potencial, na parte de fora, o que ele gera em volta dele, certo? Agora, quando os corpos tiverem dimensões significativas, pessoal, por exemplo, esse corpo aqui, ó, imagine que eu pego e faço esse corpo. Repare que ele é um corpo condutor, certo? Ele é um corpo que conduz, que permite que as cargas se movimentem nele, certo, pessoal? Só que agora a gente analisa as grandezas que ele gera, campo potencial, fora dele e também dentro dele, beleza? Então, quando a gente for trabalhar com esses corpos condutores desta forma, são corpos que têm dimensões significativas. A gente analisa dentro e fora, beleza? Agora, se o corpo tem um tamanho desprezível, a gente só analisa o que ele faz em volta dele, fora dele, tá certo? Nesse tipo de questão, pessoal, aparece eletrização de carro. Um carro, por exemplo, eletrizado tem a parte de dentro do carro e a parte de fora do carro. Um avião, uma esfera no qual ele vai te dar o raio da esfera e assim por diante, belezinha? Então, é esse tipo de questão, tá? Características, pessoal. Características, olha só. O que acontece aqui é o seguinte. Quando a gente eletriza um corpo condutor, durante o momento que ele está sendo eletrizado, as cargas elétricas estão se movimentando. Enquanto ele está sendo eletrizado, ele vai estar ou ganhando ou perdendo cargas negativas. Então, as cargas estão se movimentando. Depois que a gente encerrou a eletrização e deixou ele paradinho, pessoal, essas cargas não mais se movimentam, beleza? Então, não vai ter uma corrente elétrica passando pelo corpo condutor. As cargas estão fixas, estão estáticas nesse corpo. Se você encosta ele em outra coisa, aí elas voltam a se movimentar. Mas, por enquanto, nesse momento, a gente vai pensar o que acontece quando as cargas estão fixazinhas, paradas, estáticas nesse corpo, belezinha? Show de bola. Galera, o excesso de carga do corpo condutor sempre vai ter o mesmo sinal. Se um corpo está eletrizado positivamente, ele tem excesso de prótons. Se ele estiver eletrizado negativamente, ele vai ter excesso de elétrons, né? Mas elas têm o mesmo sinal, esse excesso das cargas. O que acontece entre cargas de mesmo sinal, pessoal? Cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Então elas começam a se repelir. E aí elas vão tentar ficar o mais distante possível uma da outra, pessoal. E aí a primeira observação, então, a primeira característica que aparece aí, é bom até você anotar, é que o excesso de carga se concentra na superfície externa do condutor. O excesso de carga fica sempre na parte externa do condutor, beleza? Ela não estaria fora, ela estaria grudadinha aqui na parte, na superfície, mas ela está na superfície externa, belezinha, pessoal? Nessa casca esférica desse condutor, ok? Primeira característica é essa. Isso acontece por causa da repulsão elétrica dessas cargas. A gente pode visualizar isso, pessoal, quando vai para uma feira de ciências. Vocês já devem ter visto aquele geradorzinho de Van der Graaf, gerador de Van der Graaf, que ele é uma cúpula metálica que fica passando uma esteira, uma corrente, que fica eletrizando essa cúpula constantemente. Aí é legal, quando você encosta na cúpula, o cabelo arrepia. Por quê, pessoal? É por causa disso aqui, ó. Quando você encosta na cúpula, você vai se eletrizar. A cúpula está eletrizada, ela começa a te eletrizar. Então, você começa a adquirir cargas. Como o nosso corpo conduz eletricidade, nós somos um corpo condutor, então acaba que o excesso de carga fica na nossa superfície externa, né? E o cabelo é uma superfície externa, está na parte externa. Então o cabelo se eletriza e essa carga no cabelo vai ser do mesmo sinal. Se eu tiver negativo, vai ter um cabelo negativo ou outro negativo. Se eu tiver positivo,
positivo, positivo. O que cargas de mesmo sinal fazem? Elas se repelem, o cabelo levanta devido a essa repulsão eletrostática entre essas cargas de mesmo sinal, beleza, pessoal? Então, primeira característica é essa. Segunda característica, o nosso corpo condutor vai gerar um campo elétrico, belezinha? E o campo elétrico gerado nesse condutor, pessoal, é sempre perpendicular à superfície do condutor. O campo gerado é sempre perpendicular, faz sempre 90 graus com a superfície do condutor, independente se ela está eletrizada positivamente ou negativamente, independente do formato desse corpo, o campo vai fazer 90 graus com a sua superfície, tá? A diferença é que se é positivo, o campo é saindo, se as cargas fossem negativas, o campo seria chegando, mas ele tem que fazer 90 graus com a superfície do condutor, beleza? Independente do formato, né? Se você pega lá um corpo que tem esse formato aqui, ó, como é que vai fazer o campo elétrico? Em cada posição, pessoal, você tem que fazer um vetor que faça 90 graus com aquela posição. Então, se eu vou fazer o campo aqui, ó, ele seria um vetor para cá, porque tem que fazer 90 graus. Se fosse fazer o campo aqui, ele estaria para cá, porque ele tem que fazer 90 graus. E todos os pontos que você considerar, o campo tem que estar fazendo 90 graus com aquela posição. Belezinha? Com a posição da superfície do condutor, beleza? Independente do formato, tá bom? E aí, o sentido do campo vai depender da carga que esse corpo se eletrizou, beleza? E aí, galera, uma outra pergunta que pode surgir é o seguinte: a carga, esse excesso de carga, se concentra de forma uniforme na superfície desse condutor? E aí a resposta seria não necessariamente. Na verdade, só tem um caso que ela se concentra de forma uniforme, se o corpo for um corpo esférico. Se o corpo for esférico, pessoal, a carga se distribui de forma uniforme. Agora, se ele não for esférico, se ele tiver, por exemplo, uma região mais pontuda, se você pensar, por exemplo, num avião ou num carro, que são corpos condutores, mas não são esféricos, não existe distribuição uniforme. Ele obedece que o campo é perpendicular, o excesso de carga fica na superfície externa, mas a distribuição de carga não vai ser uniforme, beleza? Somente em corpos esféricos é que a distribuição é uniforme, belezinha? Muito bem, galera. O que a gente agora vai analisar, então, é o campo elétrico gerado por esse corpo condutor, beleza? O campo elétrico representado pelo Ezinho, né, um vetor. E aí, pessoal, olha só, nós vamos analisar, na verdade, 3 posições. Não apenas 2, mas 3. Por quê? A gente analisa a parte de dentro, a parte interna, a gente analisa a parte de fora, a parte externa, e a gente também analisa a própria superfície, beleza? Então, essas 3 posições que você tem que analisar: dentro, na superfície e fora, beleza? Eu coloquei letrinhas para identificar essas regiões. O A é uma posição dentro, o B é uma posição na própria superfície e o C é uma posição fora, beleza?